Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 18 a 23. Lucas 18, do 18 ao 23. Vamos lá? Lucas 18. Vamos todos juntos ler esses poucos versículos. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tem, dás aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Nós, ó Deus, queremos atender à vontade do Senhor e queremos aprender nas Sagradas Escrituras, ser instruídos na Bíblia, para, ó Deus, fazer assim como o Senhor quer, assim como o Senhor ordena. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje cada dia mais difícil, cada dia mais complicado, cada dia mais de tribulação, cada dia mais de aflição. E essa dificuldade vai se intensificando e Jesus não prometeu nada de bom. Jesus não disse que esse mundo seria de paz, de tranquilidade, de felicidade, de só alegria, de só festa, mas no mundo tereis aflição. Hoje, irmãos, muitos estão deambulando em grande tristeza nos corredores desse mundo de trevas, muitos até nos corredores de religiões, porque são ricos das muitas coisas que os têm desviado de servir a Deus, de servir verdadeiramente a Deus. Essa caminhada melancólica os incentiva a buscar outros caminhos, e conhecendo outros caminhos, querem seguir por outros caminhos, mas cada vez mais longe, mais distante de Jesus. Muitos outros seguem até uma religião, conhecem as leis, mas o choro é livre, a depressão é livre, a tribulação é livre, porque não conhecem Jesus, porque não sabem a verdade de Cristo Jesus, porque não sabem que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e vivem num caminho de miséria, de infelicidade. E o pior, irmãos, é que seguem vazios, seguem incompletos, seguem não realizados, sem o prazer, sem felicidade de continuar. E por que isso? Andam sem esperança, tentando alcançar outros rumos, buscando outros apriscos. Mas para quê? Aquele jovem desse texto que nós lemos era rico. E o texto diz que ele era riquíssimo. Tinha uma posição de destaque. Certamente era um homem culto, sabia das coisas e queria herdar a vida eterna. Ele tinha o desejo no coração de herdar a vida eterna. Ele questiona Jesus quanto a isto e certamente esperava do mestre uma resposta que lhe fosse agradável, que massageasse o seu ego, que viesse de encontro àquilo que ele mais desejava.
E primeiro ele reconhece a bondade de Jesus, mas o Senhor informa que ninguém é bom, somente um, o Pai, somente o Deus Pai. E é interessante, irmãos, que imediatamente ali Jesus o aborda dizendo: sabes dos mandamentos. Jesus sabia que ele sabia. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Irmãos, provavelmente com muito orgulho, aquele jovem de muitas posses responde, talvez até ostentando o seu conhecimento, ele responde a Jesus que era observador de tudo isso, desde muito cedo, desde a sua juventude. Não era de agora, não tinha aprendido, não tinha feito um curso há pouco tempo. Ele não só conhecia a lei, mas a observava em toda a sua caminhada, pois fora instruído desde criança para isso, para conhecer, para observar. Irmãos, mesmo conhecendo, mesmo praticando a lei, aquele jovem rico, riquíssimo, tinha a convicção de que deveria fazer alguma coisa. Faltava alguma coisa, seu coração pedia algo, alguma coisa para herdar a vida eterna. Estava faltando alguma coisa. Ele sabia que diante de tudo que conhecia, ele tinha a convicção de que diante de tudo que ele possuía, toda a sua riqueza, ainda lhe faltava alguma coisa para alcançar o céu. E Jesus ali ouviu a resposta que ele deu. E nenhuma novidade detectou naquela resposta. Por quê? Porque assim como ele falou, deveria proceder um judeu. Não tinha novidade naquela resposta. Mas o mestre agora é que apresenta uma novidade àquele jovem empolgado. Algo que não estava nos seus planos. Jesus lhe traz uma novidade que estava faltando em sua vida. Essa vida que parecia ser tão obediente, que parecia cumprir tão fielmente a lei de Deus. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Vende tudo. Jesus deu um desafio, irmãos, aqui, que demonstra que o jovem não estava à altura daquilo que era necessário. A chamada para doar tudo era mais do que simplesmente um desafio dramático para ele. Demonstrava que o homem não entendera os mandamentos que professou ter guardado desde jovem. Porque o primeiro desses mandamentos exige a adoração do Deus único. Adorar a Deus. Quando, porém, veio a ele a escolha, viu que nunca poderia servir a Deus se tratasse de separar-se do seu dinheiro, de separar-se do seu bem, seus bens. Ele viu que nunca poderia servir a Deus se tratasse de separar-se do seu dinheiro, separar-se dos seus bens. Aí lá em 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Não era realmente Deus que ocupava o primeiro lugar no seu coração. Lucas não chega a dizer claramente que o jovem recusou, somente que ficou muito triste. Mas, irmãos, está subentendido a recusa de enfrentar o desafio. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, como está em Mateus 16, 24. Se alguém quer seguir Jesus, tem que renunciar a muita coisa. Se alguém quer seguir Jesus, tem que negar a muita coisa da sua vida e tomar
a sua cruz para seguir ao Senhor. E naquele momento, irmãos, decepcionado, naquele momento frustrado, o rico jovem foi intensamente surpreendido pelo vende tudo o que tens, dá aos pobres. Ele queria ter um tesouro nos céus, ele queria ir para o céu, ele queria ter a garantia da vida eterna, mas não pensava que seria necessário renunciar em seu coração de todo o apego aos seus bens materiais. Ele tinha outros planos, ele pensava que era de outra maneira. Seguir a Jesus lhe era muito pesado e triste, já que tinha de abdicar do seu prazer e seu amor ao dinheiro. Muitas vezes, irmão, nós também estamos frustrados, descontentes, porque a caminhada cristã não se adequa ao que nós almejamos, como nós queremos que seja. Muitas vezes nós seguimos uma caminhada cristã triste e desejosos de buscarmos outros campos, outros caminhos, porque o que importa são os nossos interesses, nossa maneira de ser cristão. E eu tenho que seguir a Cristo como eu quero, eu tenho que seguir a Cristo como eu acho que é certo, eu tenho que seguir a Cristo como é o meu prazer, eu tenho que seguir a Cristo como me alegra, como me dá contentamento, como é uma festa para mim. E seguir a Cristo não é isso. Queremos seguir um cristianismo leve e solto, sem espinho, sem cruz, sem tribulação, sem morte. E o caminho do Senhor Jesus não é esse. Desejamos abraçar a ilusão de uma doutrina light, de uma doutrina diet, de faze o que queres, pois tudo está certo. Faz o que queres, pois tudo é da lei. Confiamos no dinheiro, não no Senhor. Queremos tudo e o melhor, e não pensamos nos tesouros dos céus. Pensamos no tesouro desse mundo, e lutamos pelo tesouro desse mundo, irmãos. Mas é intrínseco isso em nós, de querermos as coisas materiais. E nós almejamos, e nós sonhamos, e nós buscamos, e nós lutamos, e nós compramos. Mas temos que pensar primordialmente nos tesouros dos céus. Esse é o caminho que nós devemos seguir, obedecendo ao Senhor, obedecendo a Deus. Achamos que seguimos fielmente os mandamentos do Senhor, mas recusamos largar tudo para seguir Jesus. Por isso, irmãos, mais do que nunca, hoje é tempo de pararmos, saber que uma coisa ainda nos falta, e Jesus tem dito isso para aquele jovem, mas tem dito isso para a gente também, e nós precisamos ouvir de Jesus o que precisamos para fazermos a vontade dEle, e não fazer a nossa vontade. É desafiador demais, irmãos, o que Jesus tem para nós, o que Jesus diz para nós também. Assim como disse para aquele jovem: vende tudo o que tens, dá aos pobres. Nós temos muito para vender, nós temos muito para tirar de nós, nós temos muito para arrancar de nosso coração, nós temos muito para extirpar de dentro de nós, do nosso íntimo, para que tenhamos condição de seguir a Jesus, para que tenhamos tempo, para que tenhamos a oportunidade de nos colocar, de nos entregarmos totalmente para seguir a Jesus. É tempo de pararmos. Não temos de sair, não temos de fugir, de nos entristecer, mas largar, deixar, renunciar tudo que temos, tudo que nos tem atrapalhado de seguir Jesus, tudo que nos tem atrapalhado de aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, diz o Senhor. Mas muitas coisas têm nos atrapalhado de ir ao Senhor. Tem muita porta, tem muita porteira,
tem muita corrente, estamos algemados a muita coisa, irmãos. E o Senhor tem nos dito: vinde a mim. Nós não vamos, porque tem outras coisas para fazer. Não seguir Jesus, não ir a Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. E nós estamos correndo atrás de coisas que estão nos sobrecarregando cada vez mais, de coisas que estão pesando cada vez mais em nós, de coisas que estão puxando cada vez mais nós para trás, para o Egito, para as trevas. É tempo de pararmos. Não temos de sair, não temos de fugir, não temos de nos entristecer, mas largar, deixar, renunciar a tudo que temos e o seguir. Desapega. Vamos renunciar ao nosso ego, vamos renunciar ao nosso eu, vamos renunciar ao nosso orgulho, ao nosso conforto, para, com determinação, seguir a Jesus. Com determinação, seguir e ir com Ele. Uns vão com Jesus abrir novos trabalhos, vão para novos campos, semear em novos campos, desbravar lugares inóspitos. Mas outros preferem buscar a riqueza, amar a fortuna, e fogem do seu aprisco e se perdem na ilusão desse mundo, se perdem na ilusão das coisas fantásticas que esse mundo oferece. São coisas boas, irmão, são coisas maravilhosas. O mundo oferece coisas tremendas para nos desviar do caminho de espinho e de cruz e de morte de Cristo Jesus. Racionalmente, este outro é o caminho verdadeiro. Racionalmente, esse é o caminho que nós devemos seguir. Racionalmente, pelo desejo do nosso coração, pelo desejo da nossa natureza humana, o caminho que o mundo nos oferece é o melhor que tem. Porque não é caminho de cruz, porque não é caminho de espinho, porque não é caminho de morte. Mas esse é o caminho que nos dá a vida eterna. Esse é o caminho que nos leva para os céus. Esse é o caminho que aquele jovem tanto queria, que tudo tinha, que toda a riqueza ele tinha, mas estava lhe faltando. E é esse o caminho que nos falta. É esse o caminho, porque esse é o caminho de Jesus. Vamos amar a obra do Senhor, vamos amar o reino de Deus, vamos amar as almas perdidas que carecem da glória do Senhor. Vamos que vamos, irmãos, vamos seguir, e seguir é ir para a frente, e seguimos aqui mesmo se seguimos a Cristo Jesus. Onde você está, você segue, se você está seguindo a Cristo Jesus. O que você faz, você está seguindo, você está indo para frente, se você está seguindo e servindo a Cristo Jesus. Em vão, uns vão com Jesus, outros não querem seguir a Jesus, mas outros preferem buscar a riqueza, amar a fortuna. Por isso, irmãos, essa palavra entristece a muitos, porque são ricos de coração, buscam a fortuna dos que não seguem a Jesus. Quando Jesus nos diz que uma coisa ainda nos falta, abala a nossa estrutura. Quando Jesus diz que está faltando alguma coisa para recebermos o que Ele tem de mais sagrado, de melhor nos oferecer, abala a nossa estrutura interesseira e carnal. Por isso, o nosso caminho, que nós temos que fazer, o que nós temos que realizar, o que nós temos que colocar em prática, irmãos, é nos humilhar diante do Senhor, crer nele, colocar a nossa fé nele, direcionar a nossa fé para ele, obedecê-lo, depender totalmente da sua graça,
depender totalmente da sua misericórdia. Irmãos, nós temos que ser submissos a Deus, não submissos a nós mesmos, à nossa vontade, não ao nosso querer, ao nosso anseio, aos nossos sonhos, porque nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos comprados por um alto preço, pelo Senhor. Amemos a Deus de toda a nossa alma. Isso é consagração, irmãos. Nos consagremos verdadeiramente ao Senhor Deus, não às coisas, não aos bens materiais, não ao dinheiro, não às posições, não aos meios de ostentação que esse mundo tanto oferece. Irmãos, vamos seguir sinceramente ao Senhor Jesus, cumprindo seus mandamentos e seguindo suas ordenanças, seguindo com amor, seguindo com dedicação, seguindo verdadeiramente. Vamos assim, vamos atender ao que diz o Filho do Deus Altíssimo, indo com simplicidade e amor fazer o que Ele tem determinado no Evangelho, o que Ele tem nos enviado no seu Evangelho. Vamos parar, irmãos, com tantas desculpas que nós temos dado a Jesus. Vamos parar, irmãos, com tantas dúvidas, com tantas inseguranças, com a nossa incredulidade. Vamos seguir com fé, vamos seguir com amor. Ser discípulo de Cristo é segui-lo, mas segui-lo com firmeza, abraçando o que Ele tem mandado. Seguir a Jesus não é para os fortes. Seguir a Jesus não é para os fortes, que se revestem da fraqueza do pecado. Seguir a Jesus é para os fracos, aqueles que dependem da graça, dependem da misericórdia, dependem do amor do Senhor. Os fortes não precisam disso. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. É isso que eu acho tremendo. O Senhor procurando os verdadeiros adoradores. O Senhor buscando os verdadeiros adoradores. Não os que morrem no prazer. Não os que morrem na carne. Não os que morrem na mentira. Mas os que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Senhor quer. São esses que são determinados a obedecer ao Senhor. São esses que rejeitam a tudo que os impedem de serem servos fiéis, de serem seguidores do Deus Filho. Irmãos, somente esses seguidores genuínos, somente esses servos fiéis, são gratos por tudo que receberam e servem a Deus com fidelidade, rendendo graças ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que tem recebido sem merecer. E nós precisamos, irmãos, trabalhar, e vamos com coragem, mas vamos com confiança, vamos nos entregar, não para procurar sombra e água fresca, mas para morrer na obra do Senhor, para dar a nossa vida, porque é dando a nossa vida que nós herdamos a vida eterna. É entregando a nossa vida, é colocando a nossa vida para perder, é perdendo essa vida que nós encontramos, que nós chegamos, que nós vamos estar com o Senhor na vida eterna. Vamos, como luz, enfrentar as trevas e salvar, irmãos, salvar as almas que perecem sem o amor de Deus, sem a sua graça. Não é o tempo de fugir, não é o tempo de mudar, não é o tempo de trocar, é tempo de ir, é tempo de sair para pregar o Evangelho da salvação, porque muitas almas estão perdidas, estão indo para o inferno pela falta do poder de Deus, pela falta da verdade do Senhor, pela falta da vida do Senhor, pela falta dessa verdade tão poderosa que salva o pior dos pecadores. Por isso, irmãos, nós temos que obedecer ao que Jesus disse àquele homem riquíssimo,
larguemos tudo. Largue tudo e siga-me, disse o Senhor. Deixe tudo, deixemos de lado nossos interesses e, livres desses empecilhos, sigamos a Jesus. E livre de tudo isso que tem nos impedido de nos entregarmos ao Senhor, de fazer a obra do Senhor, de viver para a glória do Senhor, de atender ao seu convite, de atender ao seu chamado, vamos seguir com fidelidade ao Senhor, irmãos. O tempo está se fechando. Jesus está voltando. E a primeira vez ele veio ensinar o caminho da salvação. A primeira vez ele veio ensinar o caminho da vida eterna. A primeira vez ele veio ensinar o caminho que ele disse que ia preparar um lugar para que onde ele estivesse, os seus estivessem. Agora ele vem julgar. Agora ele vem separar para a direita e para a esquerda. Agora ele vem buscar a sua igreja. E nós temos que estar pronto como igreja para irmos com ele. Porque se não formos com ele, nós vamos com outro. Se não formos com Jesus, nós vamos com outro. E o outro não tem nada de bom para nós, não. O outro não tem nada de... Aparentemente é sombra e água fresca que ele oferece. Mas é morte eterna. E nós temos, irmãos, que vender tudo o que nós temos. O que é isso? Nós temos que abdicar. Nós temos que renunciar a tudo que tem nos impedido de servir a Jesus. Tudo que tem nos impedido de fazer a obra do Senhor. Tudo que tem nos impedido de seguir com fé a esse que veio para salvar o perdido, a esse que veio curar os doentes, a esse que veio libertar os que estavam encarcerados, que estão ainda encarcerados nas trevas do pecado. Jesus nos quer com ele. Jesus nos quer com ele. E ele deu a sua própria vida, ele pagou um alto preço pela nossa vida. O que ele pagou foi alto demais. Toda a riqueza que nós possamos ter, aquele homem era riquíssimo, mas esse dinheiro não poderia jamais comprar. 100 milhares de vezes o dinheiro que aquele homem tinha jamais poderia comprar aquilo que ele tanto precisava. E agora Jesus diz: vende tudo que tem, dá tudo que tu tens aos pobres. O que é que Jesus está dizendo? Te liberta de tudo que está te impedindo de me seguir. Precisamos nos libertar, irmão, de todas as coisas que estão nos impedindo de seguir a Jesus. Porque se nós nos entristecermos e não renunciarmos, como parece que esse homem fez, como o texto demonstra que esse homem fez, ele vai com todo o seu dinheiro, não para o céu, não para o lugar que ele tanto desejava, mas para a morte eterna, para o inferno. Por isso, irmãos, é tempo de nós crermos no Senhor, acreditarmos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador, e viver para a glória do Seu nome, e dizermos: Senhor, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o meu Salvador, me ajuda a abandonar tudo, me ajuda e tira de mim todos esses empecilhos que tem me atrapalhado de Te seguir, que tem me atrapalhado de Te servir, que tem me atrapalhado de cumprir a Tua ordem, de cumprir os Teus mandamentos. Essa oração que nós precisamos fazer, irmãos. E vamos fazer agora em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós somos Teus servos, e sabemos da nossa fraqueza, sabemos que dependemos do Senhor, e nós queremos, ó Deus, nesta noite, nos consagrar ao Senhor, e pedir ao Senhor que afaste de nós tudo aquilo que tem nos impedido de cumprir a ordem do Senhor, de cumprir o mandamento do Senhor, de cumprir o que o Senhor tem nos ordenado na Sua palavra.
Pai, nós queremos te servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Nós não queremos, ó Deus, caminhar por esse mundo, amando as coisas do mundo, amando o que é material, amando os bens desse mundo, mas nós queremos, Senhor, ter um tesouro nos céus. Nós queremos, Senhor, viver para a glória do nome do Senhor. Nós queremos, Senhor, ter o prazer de te servir, Senhor. E sabemos que não é mudando de igreja, não é mudando de doutrina, não é mudando de pastor, não é mudando de roupa. É seguindo o Senhor que nós somos felizes. A alegria só vai estar no coração se nós conhecermos, servirmos e amarmos o Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria que nós queremos ter em nosso coração, Senhor. E queremos estar fortalecidos pela Tua alegria, Pai. Para que possamos, ó Deus, com muita dedicação, servir ao Senhor. E cumprir a ordenança do Senhor. Fazer exatamente como o Senhor tem ordenado. Mesmo que para isso nós tenhamos que vender tudo que nós temos. Tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, que tem nos guiado para outros caminhos, que tem nos levado para coisas que nos dão prazer, sim, mas não é do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia sobre nós. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre cada um de nós. Nós te louvamos, ó Pai, por esta tua palavra que nos instrui a viver para a tua glória, nos instrui a mudar de caminho, a mudar de objetivo, mudar de ideal, mas de seguir com amor e fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.